Olha. Eu estava pensando em fazer isso há bastante tempo. E vindo os 2 anos do canal, eu pensei, opa, por que não fazer esse perguntas e respostas, né? Que é interessante vocês saberem um pouco mais sobre mim. E saber o que vocês querem saber sobre mim, né? Tem uma pessoa aqui que perguntou qual é o meu nome. Então, Sr. Max. Bem, eu não vou dizer meu nome porque eu gosto de manter esse lado mais afastado, sabe? Eu vou contar algumas coisas sobre mim aqui, obviamente, porque vocês perguntaram, então eu vou responder, mas a parte de nome e coisas muito específicas assim, eu não vou contar. Vocês me conhecem como Vermilion, e é isso. Vamos começar pelo Gui. Eu imagino que seja assim que é o teu nome, tá? Eu sei que você fez uma perguntinha no Instagram e também no canal, porque eu vi que é a mesma coisinha que você perguntou. Não tem como duas pessoas fazerem a mesma pergunta. Então, você perguntou o que eu faço da vida, né? Se eu faço só SMR ou se tem alguma coisa. E outras pessoas também perguntaram coisas parecidas, né? Que foi PP Jam. Perguntou se eu pretendo me formar em alguma coisa. E o Henry, que perguntou se eu trabalho em alguma coisa além de SMR. Se sim, o que me motiva a continuar e outras coisinhas que ele perguntou também. E perguntou também se eu sou independente já. Sim, eu sou independente. Eu tenho... Pera, deixa eu fazer as contas porque é meio complicado. Tá. A gente tá em 2025, tá? Eu tenho 24. Eu fiz 24 esse ano, tá? Eu já sou formada. Eu me formei no meio da pandemia. Tipo, eu comecei a minha faculdade e tinha... Eu fui uma semana no presencial na faculdade e daí eles pararam por causa da pandemia. Aí a minha faculdade é de 2 anos, né? Eu fiz design gráfico. E... Nossa, é muito triste, porque eu tava com aquela esperança que, nossa, eu vou fazer uma faculdade presencial, nossa, eu vou viver todos aqueles sonhos da minha adolescência de ir pra faculdade. Aí começou a pandemia, eu fui uma semana presencial e daí eu tive que passar todos os 2 anos da minha faculdade em casa assistindo aula virtual. Foi um saco, tá? Foi uma das experiências já feitas, tá? Não foi divertido, tá? Eu já comecei uma outra faculdade antes. Eu tinha começado antes de fazer esse design gráfico, uma de arquitetura, que ela era semipresencial, só que por causa de alguns problemas pessoais, né, eu tive que parar porque eu não tava conseguindo dar conta dela e a cabeça toda ferrada que eu tava, não dava pra continuar. Eu queria ainda continuar com aquela faculdade, só que daí eu fiquei meio pensativa com o trabalho de conclusão de curso, que daí eu fiquei tipo, não quero enfrentar esse trabalho de conclusão de curso, mas mesmo assim eu tive que fazer 4 trabalhos de conclusão de curso, porque a minha faculdade de design gráfico, cada módulo você tinha que fazer um TCC, assim, vamos dizer, sabe? E não foi divertido, sabe? Eu saí de um pior pra ir pra um pior ainda. Mas enfim, eu consegui me formar, né? Depois disso, eu tenho planos de fazer outras faculdades. Eu comecei uma de marketing digital, mas eu tranquei ela porque chegou umas matérias lá que eu já tava de saco cheio e fazer online não curti tanto, assim, sabe? Tem umas matérias lá que é meio nada a ver, assim, sabe? Nada com nada. Aí eu tô ainda pensando se eu vou fazer mais algumas coisas. Eu queria fazer animação, né? Eu tenho um gostinho por animação, mas ainda tô vendo. Provavelmente vou fazer alguma coisa de marketing ou algo relacionado a isso. Porque eu tenho um trabalhinho secundário aqui que eu faço também, só que infelizmente esse trabalho secundário não tá dando grana ainda, sabe? Que a gente abriu uma empresa, né? É uma editora, tá? É uma editora, eu tenho uma editora com uns companheiros meus, né? Uns amigos meus. E... Bem, ainda como uma empresa nova, todo mundo passa por isso. A empresa nova não vai te dar grana direto, então tamo na luta, né? Enfim. Não, eu não vou compartilhar com vocês, obrigada. O que me motiva a continuar? É difícil, porque quem tá desde o começo aqui no canal sabe que eu já parei alguns momentos do canal porque eu estava com a cabeça meio fodida. É meio complicado
falar o que me motiva é mais tipo... Eu gosto de contar histórias, eu gosto de interpretar essas histórias. Eu escrevo, então eu gosto de ter essa sensação de estar ali interpretando as coisas. E eu também jogo RPG de mesa, então... E eu tô numa fase onde poucos amigos meus estão mestrando, então... Eu estou numa fase que eu quero ter... Eu tenho muitas ideias de personagens na minha cabeça e eu não consigo jogar esses personagens no mundo porque não tenho onde jogá-los, então eu acho que eu estou utilizando o canal por esse motivo. Mas teve vários momentos no canal que eu queria, tipo, simplesmente parar de fazer, porque... Pensa, tipo, você tá ali 2 anos fazendo o canal e daí não tá tendo tanto retorno, assim, engajamento e essas coisas, sabe? Então... tô meio que tentando, né? Eu não vou parar, porque eu já comecei, já tô aqui, então não tem por que parar tão cedo, assim, sabe? Isso já corta algumas outras perguntas, sabe? Teve o Bigor Almeida, que perguntou o que me motiva a continuar os vídeos. Teve outras pessoas também, o MTYRMLDY também, que perguntou. E também a Eduarda Fernandes, que me perguntou o que me motiva a fazer SMRs. É por isso, sabe? Tipo, eu quero colocar alguns personagens no mundo e eu não tenho onde colocar, então vai ser o canal. O Eriteus Renatin, protagonista, perguntou coisas relacionadas ao canal, né? O MTY também perguntou sobre por que eu criei o canal. Por qual motivo eu criei o canal. Foi por isso, né, dos meus objetivos de continuar também. E o que me inspirou a criar o canal foi o motivo, talvez até por eu ter entrado no SMR, ter descobrido os SMR, que eu ouço muito SMR gringo. Eu não sei, eu tenho muita... Talvez seja uma tara por gringos, né? Por ouvir SMR gringo. Eu não sei porquê, mas eu não consigo muito ouvir os SMR-BR, sabe? Eu não sei o que me faz não ouvir tanto eles e ouvir mais os gringos. Talvez seja os temas, ou não sei, porque eu gosto muito de temas mais roleplay, mais... Tipo, como se eu estivesse assistindo uma série ali, sabe? Coisas mais dark, vamos dizer assim. Tipo, agente secreto... coisas assim, mais de ação, que tenha mais fantasia. Eu gosto muito dessa parte, assim, sabe? Não muito, tipo, romancezinho bobinho, assim. Eu não sou muito desse daí. Bem que agora eu tô gostando um pouco mais disso daí, às vezes, né? Mas enfim, né? Eu criei o canal por tá querendo colocar esses personagens pra fora e por ver essas histórias da gringa, porque tem muitas séries gringas de SMR que são muito boas. E daí eu queria, tipo, ver alguém do BR fazendo, sabe? E daí, tipo, eu procurava assim, eu não achava muitas assim. E daí eu pensei assim, vou fazer. Tipo... E daí eu fui atrás dos autores, dos roteiros, dessas que eu gostava, né? E fui pedindo autorização deles pra poder traduzir e fazer os roteiros, né? Teve uma que eu... Nossa, tem uma que eu amo os roteiros dela. Só que ela só me deu um roteiro. Autorização pra fazer um. E daí eu tô tipo... eu quero os outros. Porque nossa... essas histórias são muito boas. É de agente secreto, cara. Eu amo agente secreto. Nossa, eu amo. Não consigo. Eu vou fazer uma original de agente secreto, vou fazer. Mas é isso, o que mais inspirou o canal a ser criado foi os SMR gringo. Eu não vou saber de cabeça, assim, mas eu vou pedir pra minha editora colocar alguns aqui na tela pra vocês. Tem uma aqui do Cuspido. Nome legal, tá? Qual dos seus vídeos você menos gosta, que deu trabalho ou você não se agradou mesmo? Tem um que é uma série que eu gostei do começo dela, eu achei interessante assim, eu li ela antes, né? Só que
Aí, tipo, eu fui fazendo, assim, daí, tipo, chegou um momento que eu tava, tipo, não tô curtindo, assim, tanto, sabe? Foi uma da Vampira Gigante, algo assim, sabe? Que lá, o ouvinte, ele é um ser que ele é piquitiquinho, sabe? Ele é piquitiquinho, piquitiquinho. E daí ela é gigante, né? Porque ela é um tamanho normal, né? E daí, tipo, chegou uma parte ali que eu já tava, tipo, não gostei, sabe? Daí eu só fiz por terminar a série e não deixar ela em aberto ali, sabe? Mas não gostei muito. Não gostei do resultado, sabe? E. Vou contar um que deu trabalho. Nossa, um que deu muito trabalho foi o da Caçadora Vampira. Caçadora de Vampiros. Eu não lembro exatamente o nome que tá a série, mas é de uma caçadora de vampiros. Ele deu trabalho porque no final você tem que ter duas pessoas que falam, sabe? E daí eu mesma fiz. E daí, tipo, deu trabalho pra tentar deixar essa voz um pouco mais diferente da minha voz. Enfim, né? Acontece. Não tem como. Mas de agora em diante vai ter uma sériezinha que eu tô trabalhando aí. Que vai ser eu e a minha amiga que edita alguns vídeos aqui do canal. A gente vai ser as duas que vai narrar aquela série. Ela é bem boa, tá? Ela é bem boa. Vocês vão conhecer a vozinha dela. Já que a gente tá nessa partezinha da criação de canal, vamos falar sobre de onde veio o nome, as cores, personagens do canal, etc. Que foi o eu.moreira Richard que falou. Bem, eu jogo RPG de mesa, né? E essa personagem, ela foi criada para ser uma personagem de um RPG de mesa. Que assim, tem um sistema que um antigo colega meu, ele gostava de testar alguns sistemas diferentes e ele achou um sistema lá que ele tava meio hypado pra jogar e mestrar, sabe? Que o nome do sistema é Cypher, e daí é Gods of the Fall. E ele é um sistema só de deuses, assim, e no mundo que ele criou, eu não sei se esse é o mundo base do sistema, eu não cheguei a ler tanto o sistema, assim, eu só, tipo, vi as mecânicas lá pra jogar. Mas no mundo dele existia os deuses e daí, tipo, você se juntava com alguns outros deuses pra criar um panteão ali e tal, né? E, tipo, tem vários deuses de um mesmo tipo, né? E daí eu fiz uma deusa do amor. Que daí ela se chamava Vermilion, né? E daí ela tinha o poder do cabelo dela ficar... O cabelo dela é gigantesco, né? E ela utilizava esse cabelo pra, tipo, telecinese, essas coisas, sabe? Tipo, matar as pessoas, fazer as coisas, tipo, levantar um copo, tacar uma pedra, coisa assim, sabe? Fazer tudo com o cabelo dela. Só que daí, infelizmente, ele parou com a mesa muito cedo e daí não teve como desenvolver nem nada assim. E daí quando eu criei o canal, quando eu pensei em criar o canal, antes eu ia usar um nick que eu uso junto com os meus amigos, né? Só que daí eu pensei, não vou usar isso daqui, vou fazer alguma outra coisa, vou criar um personagem, sabe? Assim, daí fiquei tipo, não vou criar um personagem, né? Porque eu já não pego um personagem que eu já criei antes, assim, sabe? E eu queria muito fazer a Vermília em alguma outra mesa, porque eu queria muito usar essa estética de você lutar com o teu cabelo, sabe? Tipo, você usar o teu cabelo pra lutar e tudo mais, eu acho muito massa. Aí eu pensei assim, vou criar e vou usar ela ali no canal ali, já que eu preciso de um personagem e eu gosto muito dela. Aí eu usei ela no canal. E eu tinha, tipo, um PDF ali com toda a história dela. E tanto que eu fiz um vídeo aqui pro canal, que é a história da Vermilion, né? Que daí eu conto toda a história dela. Eu adaptei algumas coisas ali pra ficar mais diferente, porque eu tinha colocado coisas relacionadas ao mundo dele, né? Mas em resumo, a história dela é que ela é filha de um casal, que o cara, ele é de uma família nobre, e daí ele se apaixonou por uma serviçal lá. Eu não lembro se era uma serviçal, eu tô ruim da memória, tá? E daí é um relacionamento proibido, né, deles. E daí essa menina ela acabou ficando grávida, só que daí a família dele descobriu que ela ficou grávida e tentou tirar esse bebê dela. E quando eles fizeram essa parte de tirar o bebê dela pelas costas do cara que gostava dela, né, do filho deles. E daí essa menina acabou morrendo junto com o bebê, né? Porque eles tentaram tirar o bebê com uma véia lá, né? Obviamente.
E daí ela acabou falecendo junto do bebê. E daí eles iam enterrar ela numa cova, uma cova lá no meio da floresta. E daí ele acabou descobrindo que eles mataram ela. E daí ele foi atrás disso. E ele chegou justamente no momento em que eles estavam colocando ela dentro da cova lá pra enterrar. Que eles não iam falar pra ele, eles só iam falar pra ele que ela fugiu, que ela sumiu, sabe? E daí, quando ele chega lá, ele desaba a chorar e tudo mais, ele fica muito mal. E daí ele meio que se junta a ela na cova, né? Ele, né, vai de F, né? E daí disso daqui, dessa parte ali deles morrendo ali juntos, a Vermília nasce, ela surge ali já numa forma adulta, né? E sai sem roupa, sem nada, indo direto pra casa dele. E ela massacra a família inteira dele ali, porque ela sentiu todo o rancor deles, todo o remorso deles ali. E pra ela, o amor sempre tem que ser feito ali, sempre tem que estar ali. Se o casal ele foi destinado a estar junto, eles têm que estar junto. Se alguém fez alguma coisa ali pra eles não estar junto, essas pessoas têm que sofrerem, sabe? E daí foi isso que ela fez. Ela foi lá e massacrou todo mundo na casa. E um dos poderes dela é sempre ver a linha do Akaito, né? Que eu fiz baseado nessa coisa do Akaito também. Aí, tipo, por isso até que o cabelo dela é gigantesco e ela usa o cabelo dela pra fazer as coisas. Ela sempre vê as linhazinhas de, tipo, das pessoas estarem conectadas umas com as outras. E ela consegue, tipo, tocar nessa linha, sentir onde essa pessoa tá e tudo mais. Tanto que na mesa tinha um plotzinho dela não saber onde tá a linha dela, porque ela tem uma linha enroladinha no dedinho dela que segue infinitamente, ela não sabe onde tá. Acho que é isso sobre ela. As cores do canal é, tipo, vermelho, né? Porque amor, vermelho, e as outras duas são só complementares pro vermelho, sabe? Tanto que no começo do canal eu sempre utilizava as artes dela, que foi feita pela namorada de um amigo meu, a Ana. E eu sempre utilizava as artes dela, só que daí, eventualmente, acabei começando a utilizar algumas outras artes que eu encontro no Pinterest pra fazer no canal, né? E tô usando outras cores também, pra modificar, né? Mas sempre tá mantendo um vermelhozinho ali, porque eu gosto, né? Porque tem que remeter um pouquinho a vermelha, né? Então, chuchus, foram bastante perguntas, não tantas, mas eu acabei me empolgando e falando demais, então esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Porque não dá pra postar 1 hora de vídeo. Na verdade, deu mais de 1 hora de gravação, então não tem como postar tudo isso de uma vez só e sem ficar chato de assistir, sabe? Então, vai ser dividido em algumas partes. E se vocês tiverem mais alguma pergunta que acabou não sendo respondida no vídeo e tudo mais, não se preocupa que tem outros vídeos, mas deixa a pergunta aí nos comentários, porque daí pode ser que ela não tenha sido perguntada antes, e daí eu pego e respondo ela em um próximo vídeo e daí coloco pra vocês, tá bom? É isso, muito obrigada por assistir até aqui. Até mais.